Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco da palavra do Senhor essa noite. Quero muito que você abra o teu coração. A gente usa muito essa palavra, abra o teu coração, porque nós estamos vivendo dias difíceis, onde as pessoas elas fecham os corações de uma tal forma, às vezes por causa de uma situação A ou B, ou por causa de homem, ou por causa de algo pessoal. E aí não permite com que a palavra produza algo na sua vida. Não permite com que as bênçãos do Senhor te alcancem. Às vezes até por orgulho, por não aceitar, por não querer, por não admitir. E aí eu fico me perguntando, quem sou eu para dizer não me admito? Não pode, né? Sendo que Jesus, com todo o seu poder, ele não usurpou ser a Deus, nem o trono de Deus. Pelo contrário, se esvaziou de si próprio. Você sabe o que é isso, irmão? Se esvaziar de si próprio, descer do trono da glória, se colocar num corpo humilhante igual o nosso, para um Deus santo, puro, se colocar num corpo igual o nosso é humilhante. Mas ele fez isso, e ele se humilhou, ele não usurpou a ser a Deus, ele desceu até esse plano terrestre, e quando todo mundo queria condenar, ele perdoou, ele amou. Ele nos mostrou um caminho, e nós ensinamos isso todos os dias, mas quando nós precisamos praticar isso, muitas das vezes nós temos visto, como diz o termo aí do mundo, a bola batendo na trave toda hora, pá, não faz gol, bate na trave, sabe por quê? Porque ainda não permite com que Jesus, aquele que já nos deu exemplo por si próprio, não permite com que ele habite completamente, que ele faça a obra completamente. Sabe como que o ser humano faz nos dias de hoje? Ele tem um limite, até aqui, até ali, até cá você pode fazer, até ali você pode entrar, até tal situação, né? Até um ponto eu suporto, né? Passou disso já não dá, Só que aí eu não consigo entender isso, porque a Bíblia e a palavra e Jesus, ele nos deu um ensinamento totalmente ao contrário disso. Ele nos deu um ensinamento de suportar, um ensinamento de amor, um ensinamento de, se for preciso, mas e daí se tiver num momento de vida ou morte? Morre? Ué, não é isso que ele fez? Ele não morreu por você? Então morra. E é isso que Jesus está esperando que nós façamos. Por isso que nós ainda estamos padecendo, porque Deus espera, Jesus espera que nós morramos. E talvez você está assustado agora, falando, meu Deus, mas o que é isso? Morrer, irmãos, é necessário que nós morramos para que haja vida. Amém? Sabe o que eu estou querendo dizer? A tua vontade tem que morrer, o teu desejo humano tem que morrer, teu desejo da carne tem que morrer, para que nasça algo da parte dele. Porque as nossas convicções são diferentes das convicções de Deus, são muito diferentes. Mas eu acho que tem que ser assim, se não for assim, se o fulano não vir, se o Beltrano não for, não vou fazer, não vou mais, não quero saber. Essas são convicções humanas e podres. Perdoe eu falar desta forma, mas são humanas e podres. Esses são costumes humanos, essa é uma cultura humana. A cultura de Cristo Todo-Poderoso é se humilhar todo o tempo diante dele, é amar em todo o tempo. Qual que foi os mandamentos que o Senhor resumiu em 2? Amar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a tua força, com tudo que você tem, com tudo, e amar o teu próximo como? Não foi isso? E como que eu vou amar? Esses dias eu fui fazer um trabalho, eu gravei, irmãos, e eu quero depois cortar uns pedaços e mandar para alguns irmãos para você ouvir. Cheguei na casa de uma cliente de 72 anos, pastor, 72 anos de idade. E aí eu cheguei lá na casa dela, comecei a fazer o serviço para ela, e de repente essa pessoa, ela começa a falar, ela começa a me evangelizar, começa a falar de Jesus para mim. E eu, muito quieto, não identifiquei, não tenho esse costume de, aonde eu vou, eu não tenho esse costume, nem preciso. Eu não tenho essa precisão.
Eu falo disso porque eu conheço muita gente que precisa falar quem é. Sou o pastor, sou o apóstolo, sou o bispo, sou lá. Tem que se identificar. Eu não tenho essa necessidade. Eu prefiro que nem saiba quem eu sou. Eu estou aqui para servir. Então eu estou ali como trabalhador, fazendo meu trabalho. E essa mulher começou a falar da palavra para mim. Começou a falar das coisas do Senhor para mim. E aí ela trouxe muito ensinamento. E sabe que com 72 anos ela falou para mim? Ela falou: você sabe, meu filho, eu instalo internet, irmãos. E aí ela falou: sabe por que eu estou instalando essa internet? Só para uma coisa. Só para mim poder estudar a palavra. Não é mais nada do que isso. Porque a televisão não passa nada de bom. E aí eu com a internet, ela falando assim para mim: eu vou baixar o que eu quero, eu vou ver o que eu quero e eu vou estudar a palavra. Porque o que eu mais quero é estudar a palavra. E se todo mundo tivesse isso no coração, estudar a palavra, as pessoas estariam libertas. Ela dizendo para mim. E aí isso é uma verdade, porque a Bíblia está falando: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra é a verdade, ela está falando da palavra. Então quanto mais você conhece a Bíblia, mais você para de ser almático, mais você para de ser depressivo, mais você para de botar a culpa nos outros. Sabe por que o ser humano para de cultuar, para de fazer as coisas por Deus? Porque ela tem esse costume almático de botar a culpa em alguém. Mas quando você tem Cristo no teu coração, palavra no teu coração, e você tem Bíblia e vive essa verdade, você já não faz mais isso. Mesmo quando você ainda tem um pouco de razão, sabe o que você faz? Você ama, você continua e você adora, e você não para. Agora você já pensou, irmãos? Você já pensou? Qual que é o bem mais precioso de um homem, de uma mulher? Alguém pode responder para mim? Família, amei. Só que não é. A família não é o bem mais precioso. O bem mais precioso do ser humano é ser salvo, irmãos. Alma. Amém? Família, amém também. É benção. Mas a Bíblia, foi até bom tocar nesse assunto, mas a Bíblia diz que se eu amar mais o meu filho, mais do que minha esposa, mais do que os meus parentes, mais do que meus amigos, mais do que a Cristo, não sou digno do reino. Por isso que a família é dádiva do Senhor, e o Senhor quer que a gente cuide com muito zelo. Mas se eu amar mais do que Ele, já não sou digno dele. Você já pensou, irmãos? E aí, como é que você vai explicar isso? Você fala um negócio para alguém? Não já se viu. Não pode ser assim. Mas se você ler a Bíblia e conhecer a verdade, ela te liberta. Então logo quando a gente falamos, vai testificar no coração e vai entender. E Deus é o que mais quer que nós cuidamos das nossas famílias. Até porque a Bíblia nos ensina uma coisa: se a tua casa, a tua família não for bem, você não pode fazer as coisas do Senhor. Você não tem condições de ministrar pessoas, se a sua casa não vai bem. Então o que Deus está falando? A tua família tem que estar bem. Tem que estar bem. Amém? Louvado seja Deus. Mas o bem mais precioso do ser humano é salvação, é ser salvo. Ser salvo. Sabe por quê? Minha esposa está ali, mas eu não vou ser salvo por ela. Ela não tem como ganhar a salvação por mim. Não tem, irmãos. Mas a minha esposa ora, jejua, busca, vai para a igreja todo dia, e aí eu estou junto e estou na boa, vou para o céu. Não vai. Não vai, você precisa buscar por você. Por isso que a Bíblia diz, ó a Bíblia, ó a libertação, a Deus trazendo libertação. A Bíblia diz que quando o Senhor vir arrebatar a sua igreja, quando o Senhor vir buscar a tua igreja, estarão dois no campo, um vai e outro fica. Estarão dois no mercado, um vai, outro fica. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Está querendo dizer assim: olha, cara, é individual. É individual. Então cada um de nós temos que buscar. Amém? Louvado seja Deus. Então, o bem mais precioso de cada homem e cada mulher é a alma, é o espírito, é ser salvo, é ser salvo. E aquele que tem a alegria da salvação, ele automaticamente vai amar a tua família, vai cuidar da tua casa, e as coisas vão bem. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se você não cuida da tua alma, olha aqui, foi isso que essa senhora falou para mim, e eu já entendia isso também. Ela falou assim: se você não cuida da sua alma, se você não se ama, isso é não amar. Porque se eu não estou trabalhando para poder entrar no reino de céu, para ser um homem bom, uma mulher boa,
Logo eu não gosto de mim. Porque se eu gostar de mim, eu quero que eu seja salvo, não é verdade? Preciso ser salvo. Agora, como que se eu não me amo, não estou nem aí para a minha alma, estou teimoso ainda com as coisas do Senhor, como que eu vou amar meu próximo? Se a Bíblia está falando assim, ame o teu próximo como a ti mesmo, aí você mesmo já não se ama, porque você não cuida de ti, você não busca o Senhor, você não está buscando a salvação. E como vai amar o próximo? Você está entendendo? É igual aquela parábola, aquele ditado, né? Tira a trave do teu olho para falar do cisco do olho do teu irmão. Então tira primeiro a trave do teu olho, para depois falar do cisco do teu irmão. Sabe o que ele está falando? Seja salvo, seja transformado, seja curado, para depois você poder curar, para você poder transformar, para poder o milagre ser gerado através de você. Mas o problema é que nos dias de hoje, nós queremos somente superficialmente aprender alguma coisa, saber de alguma coisa, aquilo que é conveniente para mim, aquilo que me faz bem. Eu começo a fazer separação na palavra, eu começo a querer só aquilo que me apraz, mas aquilo que não me apraz, aquilo que não me alegra, eu vou deixando de lado, isso aqui deixa de lado, e aquilo que é bom, que eu acho bom aos meus olhos, eu pego, e desta forma, como que nós vamos ministrar vidas, como nós vamos trazer pessoas, desse jeito, se nós precisamos entender todos os lados e todas as formas que a Bíblia nos ensina, nós precisamos entender toda ela por completo, e não só aquilo que me agrada. Quão bom nós queremos chegar no culto e recebemos palavras só de bênção, porque tu vai ser abençoado, porque tua casa será abençoada. Olha, eu vejo uma chave nas tuas mãos. É isso que o povo quer ouvir, para onde eles vão, querem ouvir uma palavra de bênção. Mas daí quando se o Senhor vir e falar assim, olha filho, é preciso você sair da pornografia, é preciso você sair do pecado, para que você seja salvo. Muitas das vezes o homem e a mulher não quer ouvir essa palavra, e às vezes não quer suportar, não quer mudar. Mas daí pega uma palavra isolada, porque não tem estudo de palavra na internet, e aí quer ministrar pessoas, evangelizando e falando para as pessoas aquilo que ele mesmo não pratica, aquilo que ela mesma não pratica, porque é muito fácil apontar para onde vai, agora você ir é outra situação. Você está entendendo, irmãos? Sabe o que eu estou querendo dizer? Antes de você trazer uma acusação, antes de você apontar alguma coisa, procure apontar para você primeiro. Se você apontar para você primeiro, se você olhar para dentro de você, você vai evitar muitos problemas. Muitos problemas. Sabia? Porque às vezes nós queremos levantar questionamentos e não olhamos para dentro de nós. E quando nós olhamos para dentro de nós, nós vamos descobrir que nós precisamos melhorar. E quando nós vamos descobrir que nós precisamos melhorar, nós vamos lutar por nós e por aqueles que estiverem ao nosso lado. Amém? Louvado seja Deus. Então nós precisamos entender isso. Aleluia. Amém, igreja? Você está entendendo, irmãos? Para esse mundo mudar, para esse bairro mudar. Sabe, irmão, tem pessoas que querem mudar o mundo, não é verdade? Amém? Quer mudar o mundo, quer mudar as nações, quer mudar o nosso estado, mas ainda não conseguiu nem se mover por essa ruazinha aqui, ó. Não consigo ganhar uma alma nessa rua e nem nessa outra. Aí quer ganhar um mundo? Quer ganhar um mundo? Sabe o que eu estou querendo dizer? Começa dentro, para depois ir fora. Começa dentro, para depois ir fora. Então comece a praticar dentro. Sabe, irmãos, de repente o propósito nem é ganhar alguém ainda. Para algum de nós, talvez o propósito é você ganhar você mesmo, porque você não está ganho ainda. Talvez você precise se ganhar para Jesus. Talvez você precisa se converter genuinamente ainda para Jesus. Talvez você precisa ainda mudar alguns parâmetros na sua vida para Jesus, para depois você começar a ganhar almas. Você está entendendo? Porque nós queremos. Sabe qual que é o ser humano? Como é que ele trabalha? Ele ouve, ele se move por aquilo que ele ouve falar. Ele não procura entender. É por aquilo que ele ouviu falar. Ele ouviu falar uma coisa, ouviu falar outra, ouviu falar outra, ouviu falar outra. E aí ele começa a querer vomitar isso nas pessoas, porque é vomitar. Começa a querer fazer com que as pessoas comam isso, sem propriedade, sem entendimento, sem fundamentos. Sem fundamentos. E aí não vai funcionar. Vai gerar mais um monte de gente problemática, que não tem firmeza no Senhor, que acha que vir para a igreja é porque o Deus é obrigado a fazer algo para a sua vida. É obrigado a te dar algo. E na verdade não, a igreja ela é feita para que você ofereça
Alguém já te falou isso para você? Lugar de igreja, cultuar, você não vem buscar, você vem oferecer. Oferecer um culto agradável ao Senhor, ou oferecer um louvor agradável ao Senhor, ou cultuar ao Senhor, ou oferecer um sacrifício agradável ao Senhor. Cultuar, a igreja é um lugar de oferecer, aleluia. E quando você entender que você precisa oferecer o teu melhor, você precisa cultuar melhor, adorar melhor, orar melhor, jejuar melhor, aí as coisas vão te alcançar, as bênçãos vão chegar na tua casa, você vai ter paz de espírito, paz na tua alma, paz na tua casa, paz no teu trabalho, aleluia, aleluia. Então vamos aprender a oferecer. Olha para o irmão ao teu lado e fala assim: eu estou disposto a oferecer o meu melhor a Deus. Irmãos, eu não entrei na palavra ainda. Eu estou falando aquilo que o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está falando no meu coração. E nós precisamos nos mover por isso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos parar de ser almáticos. Nós estamos vivendo uma geração muito magoada. Não pode olhar, não pode pegar, não pode fazer, não pode falar. Pessoas que não têm mais respeito com pastores, líderes. Sabe o que eu ouvi esses dias? Muitas coisas assim, irmãos. Pessoas falam: estou magoado com o pastor, estou magoado com o pastor, estou magoado com o quê. Meu Deus, aonde vai parar tudo isso? Aonde vai parar tudo isso? E às vezes nós deixamos de servir, deixamos de amar, deixamos de ser exemplo. Fica de mágoa provém do diabo. Sabia disso? Mágoa não vem de Deus. Nós falamos aqui, adorar o Senhor em espírito e em espírito e em no espírito. Eu vou te falar uma coisa que Deus me falou um dia, eu vou repetir. No espírito muita gente engana. Conheço muito lugar que engana. Muito lugar. Ontem nós estávamos conversando numa roda, nós estávamos até comentando uma situação. Uma pessoa ofegante, com excesso de peso, com dificuldade, entra numa igreja, e aí o pregador está pregando e vê essa situação, o cara está até suando de tão mal que ele está fora do... Aí o que acontece? É muito fácil para o pregador, ou para quem estiver aqui em cima, olhar para esse irmão e falar assim: olha, irmão, eu vejo que você está em perigo de morte, Deus está te livrando da morte, você está infartando, cara. Deus me mostra que Deus está te infartando. Deus está mostrando nada, Ele está vendo com os olhos dele. E nós precisamos entender uma coisa: nós precisamos fugir disso, nós temos que parar disso. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. Sabe por que a igreja está fraca? No geral, todo mundo, porque as pessoas só querem aquilo que o Senhor pode dar, os benefícios do Senhor, uma palavra do Senhor, mas se colocar na presença do Senhor, buscar o Senhor, mudar a mudança de dentro para fora. E aí há muitas pessoas se aproveitando da situação, daquilo que a pessoa está vivendo, das dificuldades que ela está vivendo. É astúcia. E aí começa a liberar a palavra como se fosse de Deus. E aí sabe o que acontece? As pessoas falam assim: nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus. Não é, irmãos, é astúcia. Qualquer um vê isso aí, vai no médico que ele vai falar a mesma coisa para você: filho, precisa fazer isso, aquele outro. Esses dias eu fui para o médico, irmãos. Fui lá, nem lembro o que eu fui fazer. Não lembro. Sei que uma enfermeira bem ousada olhou para mim e falou assim: você já experimentou perder peso? Você já experimentou fazer uma dieta? E eu falei: eu já. Mas você precisa fazer alguma coisa, porque na tua idade, ela falou assim para mim: na tua idade, do peso que você está, é o que mais mata, ataque fulminante, é o que mais vê por aí. É isso que está acontecendo. Então, se você quer uma revelação dessa, vai no médico. Qualquer médico vai te revelar isso. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? O que nós precisamos é conhecer Jesus na íntegra. O que nós precisamos é conhecer Jesus de verdade, querer Ele. É diferente de querer usufruir o que Ele pode nos dar. Querer Jesus, viver Jesus. Querer Jesus é fazer como Ele. Mesmo quando alguém está te cuspindo, mesmo quando alguém está te açoitando, você não para de fazer o teu propósito. É um propósito de Deus. Deus te deu uma missão. Não é por causa de pessoas que você vai parar. É isso que é servir Jesus.
Mas as pessoas não querem servir Jesus, elas querem ser servidas, elas querem ser adoradas. Mas irmão, eu quero lhe falar uma coisa: o Espírito vivo Deus está falando nessa noite comigo e com você. Esse tempo de homem ser adorado está acabando, porque o Senhor está destronando todo o trono humano. Aleluia. Todo homem que se exalta, todo homem e mulher que acha que é alguma coisa, Deus está abatendo. Sheika labanarabashuru. Você está entendendo? Homens cheios de si mesmo. Homens cheios de si mesmo. Por onde eu vou, eu vejo isso, irmãos. Homens e mulheres cheios de si mesmo. E dizem, e arrotam e vomitam, dizendo que estão cheios de Deus. Não está. Não está. Não está longe de estar cheio de Deus. Porque quando você está cheio de Deus, quando você vive Deus, nada vai te parar, nada vai te frear, nada. Nem a cruz, nem o açoite, nem a humilhação vai te parar. Nada te para. Você está entendendo? Mas porque o irmão não pegou na minha mão, porque falou um negócio eu não gostei, te parou. Você não está com Cristo. Porque quando você está com Cristo, nada te para. Nada te para, nada te para, nada te para. Porque você não está aqui por causa de mim, você não está aqui por causa do presbítero, você não está aqui por causa do profeta, você não está aqui por causa do irmão, da irmã, você não está aqui porque a igreja é bonita, porque tem uma cadeira. Não, você está aqui porque você crê que Ele é suficiente na tua vida e pode fazer todas as coisas. Oh, aí sim. Aí você vai entrar num ambiente. Aí você vai entrar num ambiente. Aleluia. Eu vejo muitas pessoas falando, mas eu vou para a igreja, parece que eu não vejo, parece que eu não sinto. Sabe por quê? Porque ainda está superficial. Você ainda quer viver o que o presbítero vive, você ainda quer viver o que a pastora vive, você ainda quer viver o que o profeta vive, mas não vive aquele que Deus tem para você. Deus tem algo para mim e para você. Olha para o outro lado e fala, Deus tem algo para você. Mas olha com ele com cara de profeta, fala assim, Deus tem algo para você. Vai falar assim, mas tem uma coisa, não é do teu jeito, e nunca vai ser. Não é, irmãos. Nós queremos o nosso jeitinho. Não, tem que ser assim, tem que botar um tapetinho vermelho, tem que ter uma banda tocando para me receber. Não vai ser. Não vai ser. Deus tem seus modos, Deus tem seu jeito. E Deus muitas das vezes, sabe o que Ele faz? Sabe o que Deus faz? Deus faz com que o soberbo sai do trono e vai comer capim, e faz com aquele que está cheirando ovelha saia do campo e se aposta do trono. Esse é o Deus que eu prego, esse é o Deus que eu sirvo. Pastor, mas onde você está falando isso aí? É uma coisa da tua cabeça? Não, eu estou falando de Nabucodonosor. Quando ele achou que ele era o tal, que ele se exaltou, Deus abateu ele de uma tal forma, ele ficou tão louco, que ele comia capim igual com os animais. Os animais comendo capim, ele comendo uma capim. Era um rei. E aí Davi, outra história, Davi, o menino do campo, aquele que parecia que ser bastardo. Aí o pai nunca podia sentar na mesa com os irmãos, porque não era filho da mesma mãe, do mesmo pai. E talvez ele se sentia até meio excluído, sempre no campo, cuidando das ovelhas, cuidando dos bichos, cheirando o bicho. Aí Deus fala assim, olha, eu quero ungir um homem a rei de Israel. Trouxeram todos os irmãos, forte e bonito. Porque o homem acha que as pessoas são por aquilo que você olha, mas o teu olhar não é o olhar de Deus. Deus olha o que está aqui dentro. O tesouro, aleluia, está aqui dentro guardado. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. O teu tesouro, o que você tem de mais valioso, você deixa exposto para todo mundo ver? Ou pegar? Qualquer um que tiver algum tesouro, ele vai estar guardado, e bem guardado. Deus está falando para aqui, para nós, para mim e para você, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é um tesouro, aquilo que é valioso, ele está guardado, aleluia. Por isso que olhos humanos não vai enxergar. E daí quando trouxeram todos aqueles homens, Deus fala com Samuel, fala, não é nenhum desses, não é. Aí ele fala assim, tem mais alguém? Tem mais algum filho? Tem mais alguém? Daí o pai, olha como é que o pai fala, olha, tem mais um aí, mas ele fala,
Está no mato, está no campo. É tipo assim, isso aí não tem característica de ser rei. Esse aí não tem qualificação. Isso não tem cara de pastor. Daí sabe o que acontece? Deus fala na boca de Samuel: ninguém vai sentar na mesa enquanto eu não trouxer ele aqui. Aleluia. Sabe o que acontece? Deus dá uma ordem, libera o óleo sobre a cabeça dele. Pega esse menino improvável, que ele vai ser um provedor de muitas vidas. Pega essa pessoa que ninguém dava nada, porque ele vai ganhar, ela vai ganhar muitas almas. Será que você se identifica com alguma coisa assim? Talvez alguém algum dia na vida olhou para você e falava assim: olha, isso aí não vai dar nada, isso não tem jeito. E hoje você está aqui, hoje você é um adorador, hoje você tem uma família, aleluia. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Se você entender Deus como nós entendemos, um Deus que cura de dentro para fora, se você entender Deus como o único e suficiente na tua vida, se você entender Deus que Deus não é um garçom, mas Ele tem poder para fazer milagre, e você se colocar no meio do Senhor, como se Ele seja o centro da sua vontade, aleluia, louvado seja Deus. Deus tem muito milagre ainda para fazer na tua casa, na tua família. Deus ainda quer elevar o patamar da tua vida, do teu financeiro, da tua família, do teu trabalho. Não chegou nem perto ainda daquilo que Deus tem para fazer. Mas eu quero falar uma coisa: está humilhado, e não é humilhado pelos outros, não. Esse papo furado aí dos outros, de uma raça almática. Olha, fica tranquilo que os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Isso aí é papo de gente que não conhece Bíblia. Porque não é o humilhado ser humilhado por uma pessoa, é o humilhado daquele que se humilha, aquele que se coloca diante do Senhor. Fala: Senhor, eu estou aqui, Pai, perdoa meus pecados. O humilhado será exaltado. É essa a palavra. É essa a palavra. Mas o povo gosta daquela outra palavra, da distorcida, que não é a palavra. É a mesma palavra, mas distorcida. Os humilhados serão exaltados. Fica tranquilo. Quem te viu passar pela prova não te ajudou? Você acha que nosso Deus é assim? Você acha? Vingativo? Não é. Nosso Deus é um Deus de amor. Amém? Sabe qual que é o problema? Que à medida que nós vamos pregando a palavra da forma que ela é de verdade, talvez eu comece a mexer com coisas tuas que você acreditava de uma forma, e aí você não vai gostar da palavra que está sendo pregada, porque você quer aquilo que seja da forma conveniente, da forma boa que você quer que seja. Mas por isso que é bom conhecer a verdade e meditar nela, e entender o que realmente ela está querendo dizer, o que realmente ela está falando. Amém? Você está entendendo? Eu vou te dar mais um exemplo. Deus está falando aqui. Eu não consegui pregar ainda, não consegui começar aqui. Vou te dar um exemplo. Todo mundo conhece um versículo que diz: o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Você carregou a tua vida todinha assim, né? Mas no original, no hebraico, é: o Senhor é meu pastor e nada eu tenho falta. E de nada eu tenho falta. Você está entendendo? Não dá uma diferença? E nada me faltará. É algo que ainda vai chegar. De nada eu tenho falta é algo presente. É o que eu estou vivendo agora. Então, se Ele é meu pastor, de verdade, de nada eu tenho falta. Então é diferente. Você está entendendo, irmãos? Então por isso que nós precisamos entender a palavra. Nós precisamos entender o que o Senhor está falando. Quando Jesus começa a falar de reino,
Começa a falar que tem que comer da carne e beber do sangue. Começa a falar de renúncia. Porque até então Jesus já estava fazendo milagre. Multidões e multidões acompanhando Jesus. Tanto que você conhece a história que tem uma passagem onde ele multiplica pães e peixe. O povo estava 3 dias sem comer, sem nada, sentado e ouvindo o mestre. Multidão de gente. De tanta fome que eles queriam de milagre, que eles nem fome física estavam sentindo. Mas chegou uma hora que daí Jesus pega e faz o milagre da multiplicação dos peixes e pães, que vocês conhecem. Multidões acompanhando Jesus. Aí de repente Jesus começa a falar: olha, filho, para você ser salvo, você precisa renunciar. Você precisa negar a si mesmo. Você precisa pegar a tua cruz. Você precisa largar disso, largar daquilo. Você precisa crer aqui, você precisa crer lá. Quando Jesus começa a falar a forma que eu estou pregando hoje, a Bíblia vai nos ensinar que milhares de pessoas começou a abandonar. Tinha muitos discípulos, a gente fala dos 12, mas tinha muito mais. E os discípulos começaram a colocar a mochilinha nas costas e ó. Aí chega naquele versículo que Jesus olha para os 12 e fala assim: vocês não vão embora também? Vocês também não querem ir embora? Aí Pedro olha e vai falar mais um versículo que você conhece. E aí ele fala assim: para onde iremos nós? Se só? Para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Não é verdade? Não foi isso, esse versículo que vocês escutaram? Mas no original é: para quem iremos nós? É diferente. Para quem iremos? Para quem? Está falando de pessoa. Está falando de uma pessoa. Para quem iremos nós? Se só você tem palavra de vida eterna. Você entendeu que o peso da palavra tem diferença? Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Mergulhe nisso aqui. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Quando você mergulha nisso aqui, você está sinalizando ao céu que a tua fé não é superficial. A tua fé não é firmada em homens. A tua fé é em Cristo. E nada vai te abalar. Porque à medida que as dificuldades vêm, a palavra vai te libertar de situações que muita gente não vai poder fazer nada. Mas a palavra vai fazer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos pregar? Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Nós estamos vivendo dias trabalhosos, difíceis. E a estratégia do diabo é ficar armando situações. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos. Vou falar uma coisa para vocês. De sexta até hoje, vocês viram que eu dei uma... Talvez alguém ficou: cadê o pastor? Sumidinha, meu irmão. E se prepare que isso vai acontecer muito mais. Eu quero ficar quanto mais distante. Por quê, pastor? Eu vou te explicar o porquê. Porque eu quero saber muito pouco. A não ser que você precise muito. Eu preciso falar com o meu pastor. Amém? Glória a Deus, me liga. Mas caso ao contrário, eu quero saber quase nada de você. Sabe por quê? Para mim ter mais liberdade na hora de pregar. Porque tem muita gente, quando eu estou pregando aqui, está falando: é porque está sabendo, é porque alguém contou, é porque não sei o quê. E fica impedindo de a palavra ser liberada daqui de cima. Fica nos freando. Fica nos paralisando. E não é dessa forma. Então, louvado seja Deus. De sexta até hoje, foi sexta, sábado, domingo, né? Hoje que nós estamos... Então eu não sei de nada o que aconteceu com você sexta, sábado, domingo. Não sei. Então por isso que hoje eu estou falando para você. Você precisa ter uma fé em Cristo. Você precisa se mover por Ele. Tem que parar de ser almático. Senão vai ficar. Tem que parar. Você precisa estar firmado no Senhor. Você tem que parar de ficar culpando, porque fulano, porque Beltrano, porque fulano. Olhe para você. Olha os teus problemas. Olha as tuas dificuldades. Olha de onde você saiu. E aí você vai aliviar com os outros. Mas na igreja... Irmãos, a igreja é o lugar que mais tem de pessoas dificultosas e problemáticas. Senão nós não estaríamos aqui. Você não está aqui para buscar melhorar o Senhor? Sabe onde que tem mais ex?
ex-drogado, ex-dependente, ex isso, ex aquilo, ex aquele outro, dentro da igreja. E daí nós queremos ver um povo santo, puro, inabalável. Como? Nós somos humanos, cheios de problema. Mas aí que está uma diferença aqui, que eu sempre falo. O diferencial nosso é que nós viemos de problemas, mas nós estamos lutando para sarar tudo. E mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar quem nós somos. Amém? Eu acho que não vai dar tempo de... Já pregamos. Hoje eu quero... Posso até ler aqui. Vou ler bem rápido. Ainda tem meia hora. Deus colocou no meu coração de falar sobre o Salmo 126. E tem tudo a ver com tudo que eu falei até agora. Vamos ler Salmo 126? Salmo 126. Está dizendo assim, ó: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com feito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os teus feixes. Amém? Salmo 126. Eu creio que você conhece ele. No versículo 4, 5 e 6 está falando de algo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então às vezes você fica triste, fica aborrecido, meu Deus, está difícil. Meu irmão, fica tranquilo. Todas as tuas lágrimas o Senhor está vendo. E com lágrimas que você está semeando, você vai colher com júbilo, com alegria. Com alegria. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, andando e chorando enquanto semeia, você para pensar como é que é isso aí, né? Vamos pensar num agricultor, né? Plantando, né? Vamos pensar nisso. Mas isso aqui, ele vai muito além disso, né? Com a sua semente, né? Chorando, oh meu Deus, bota semente, oh Jesus, como está difícil. Mas não para de semear. Está difícil, mas não para de semear. Está chorando, mas não para de semear. Oh Senhor, eu estou semeando aqui para o fulano, para o Beltrano, mas pô, é minha casa, Senhor, minha casa. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Semeia. Semeia. Aí a Bíblia está falando assim, olha, aqueles que saem andando, chorando, aleluia, louvado seja Deus, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Sabe o que é feixes? É bênção. Feixes é bênção, é bonância. Deus está falando de prosperidade, está falando de bênção sobre as nossas vidas. Então, meu querido, meu irmão, às vezes você está fugindo, querendo fugir daquilo que vai te trazer prosperidade, está querendo fugir de situações onde vai te impulsionar e te colocar em um lugar de bênção. Porque lembre-se, Deus ele trabalha numa ótica diferente da nossa. Para Deus o menor é maior. Para Deus o que se humilha é o que será exaltado. Você está entendendo? Então Deus ele tem uma ótica diferente de ver do que nós. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Amém? Esse texto, bem rápido eu quero falar. Esse texto está falando de um povo que vivia, louvado seja Deus. Eles estavam saindo de um cativeiro babilônico. Eles estavam saindo de um cativeiro. 70 anos, um cativeiro. E para eles já não havia mais esperança de nada.
E aí o Senhor restaura a sorte deles. Depois de um tempo cativo pela Babilônia, eles são soltos, são liberados. São liberados. Por isso que o texto aqui começa assim, ó: quando o Senhor restaurou a nossa sorte em Sião, ficamos como quem sonha. Para eles, é como quem sonha, está querendo dizer assim, cara, inacreditável o que Deus fez por nós. Inacreditável. Então ficaram assim bobos, né? Meu Deus, como que Deus fez isso por nós? Aí o versículo 2 fala assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, aleluia, reconhecendo o feito de Jesus. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Oh, aleluia. Eu vejo uma coisa profética acontecendo nesse texto. Sem querer, querendo aqui, eu vi Deus falando algo no meu coração. As nações dizendo: oh, verdadeiramente Deus é com aquele povo. Aleluia. Grandes coisas o Senhor tem feito para aquele povo. Aleluia. As nações dizendo. Você já parou a pensar as nações falando de você? As nações falando dessa nação? Restaura a nossa sorte, muda nosso cativeiro. Aleluia. Aleluia. Algo inacreditável pode acontecer na minha vida e na sua vida. É isso que Deus está falando para mim e para você. Por isso nós precisamos crer e se alegrar no Senhor. Ele pode fazer essas coisas, Ele pode e vai. Aleluia. Sabe por que muitas vezes não acontece na vida de alguns irmãos? Porque alguns irmãos só quer isso. Só quer isso, só quer a bênção. Me dá. Aí eu vou te falar uma coisa para você. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Deus, Ele sabe ontem, hoje, sabe o que vai acontecer amanhã. Aquilo que você ainda nem falou, aquilo que você nem pensou, Ele já sabe. Ele já sabe. Então Ele conhece o nosso coração. Amém? Amém? Tem um versículo que Deus fala, que a Bíblia que fala assim: Deus esquadrinha o coração do homem para dar para ele segundo aquilo que está aí, ó. Então Deus esquadrinha, Deus dá uma olhada, dá uma sondada naquilo que eu e você não consegue ver. E daí, mediante aquilo que está aí dentro, Ele te dá. E daí o que acontece? Se as nossas intenções é só momentânea, só para tirar um pedaço de Deus, tirar um pedaço, um benefício, tirar algo só para aquele momento, Deus não dá. Não dá. É só momentâneo. É só para usar Deus. É só para usar o irmão. É só para usar a igreja. Você está entendendo, irmãos? Então Deus, Ele sabe. Então muitas pessoas ainda padecem. Eu conheço muita gente. Muito tempo. Parece que não avança, não passa, não vai. Porque não muda aqui dentro. A hora que mudar aqui dentro e começar a buscar o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar, aí o que Ele pode dar começa a chegar. Você entendeu? Buscar pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. Buscar porque Ele é Deus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é conselheiro, porque Ele é Deus forte, porque Ele é Pai da eternidade, porque Ele é príncipe da paz, porque Ele é alfa, porque Ele é homem, porque Ele é princípio, porque Ele é fim, porque Ele é aquele que era, que há de vir, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus dos deuses, porque Ele é Criador dos céus e da terra, e é porque Ele é merecedor. Então é por isso que eu busco Ele. Aí quando nós buscamos Ele pelo que Ele é, aí Ele pode nos dar, aí Ele nos dá, aí chega a bênção nas nossas vidas. Aleluia. Eu nessa busca de querer perder peso, Deus me fez lembrar disso, eu vou contar. Eu fiz todos os exames uns 2 anos atrás, Ju. 2, 3 anos, né? 3 anos atrás. Fiz todos os exames, encaminhamento para fazer bariátrica. Ixi, o presbítero Igor foi com nós. Fiz tudo. Aí chegamos no dia, cirurgia marcada. E eu falei: presbítero, então você vai comigo, porque daí você volta com o carro, traz a Ju, que eu vou ficar. Beleza, beleza. Só que antes disso, um dia antes disso nós ir, eu fui comprar um remédio, uma vitamina, que eu não achava nas farmácias, daí eu achei num lugar. E aí a gente tinha dúvida, o farmacêutico não sabia me explicar a diferença. Uma letra lá, que cada um dá uma diferença por causa de uma letrinha só. E aí tinha uma academia do lado, irmãos. Uma academia do lado.
E personal trainer, eles conhecem muito dessa vitamina. E aí o farmacêutico falou assim, olha, vamos chamar o rapaz ali, e ele vai poder nos ajudar. E aí nós chamamos ele foi lá, muito atencioso. Sabe aqueles potão grandes? Tipo shake, mas é outra coisa. E daí, perguntamos para ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas por que você quer isso aqui? Eu falei, não, eu vou fazer uma cirurgia amanhã. E o médico falou que eu preciso tomar isso aqui depois, né, que é só líquido e isso aqui. E aí ele olhou para mim e falou, mas por que você vai fazer barato? Você não é tão exagerado assim. Eu falei, cara, eu já fiz de tudo e já tentei isso, tentei aquilo, tentei outro. Tem alguns problemas, irmãos, que respirando eu engordo. Então acho que a única situação, a única alternativa seria isso. E aí ele falou, cara, mas você já tentou? Eu falei, não, é academia e tal. Ele falou assim, eu tenho um projeto aqui na academia. Aí ele apontou uma pessoa, falou, tá vendo aquela pessoa ali? Aquela pessoa perdeu 60 quilos com a gente. Ele falou assim, por que você não tenta isso antes, né? E eu já estava marcado com o negócio. Eu falei, cara, agora já está marcado. Outro dia eu ia. E aí um outro rapaz do lado, uma barriguinha pequena perto da minha, bem pequena perto da minha, mas já estava começando a aparecer. Aí ele entrou na conversa, irmão, e falou assim, e aí, e esse aqui, com um mês, eu falei, 1 mês, 2 meses, não lembro mais, 1 mês, 2 meses, dá para perder isso aqui? Aí o cara foi muito sábio, ele pegou e bateu assim no ombro do cara, falou assim, quanto tempo você levou para ganhar essa barriga? Ele falou, uns 10 anos. Ele falou assim, então você levou 10 anos para ganhar a barriga e quer perder em 1 mês? Eu falei, não faz mágica. Cara, quando ele falou aquela palavra, Deus falou, guarda isso, filho. Guarda isso. Eu falei, aleluia. Sabe o que eu estou querendo dizer? Passamos 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, errando, falhando, pecando, blasfemando, fazendo tudo aquilo que desagrada o Senhor. Aí nós viemos para a igreja e queremos que em 1 dia, 2 dias, 1 semana, tudo mude. Não vai, não vai. Sabe as pessoas que falam assim, tem umas pessoas que eu vejo que falam assim, parece que eu fui para a igreja, piorou. Não é que piorou, é que teus olhos estavam fechados, filhão. Você estava vendo do jeito que o mundo vê. Aí você vem para a igreja, teus olhos começam a abrir. Aí dá a impressão que piorou. Não piorou não, é porque agora o pecado começa a ser pecado. O que é errado começa a ser errado. Lá não era, lá era tudo. Você está entendendo? E daí, já estou 1 semana, já estou 1 mês, parece que Deus não me vê, parece que Deus não me... Estou 1 ano na igreja, e não aconteceu nada. 15 anos pecando, falhando. Eu vou falar uma coisa, a Bíblia está falando que tudo que você semeia, você... Fale bem alto, tudo que semeia, você... Seja bem, seja mal. Aí 15 anos plantando discórdia, 15 anos adulterando, 15 anos na cachaça, 15 anos fazendo mal. Aí com 1 ano, 2 anos, quer viver as bênçãos do Senhor. Quer um mar de bênção. Sabe o que vai fazer a diferença? Você vai colher tudinho que você fez de errado. E aí que dá aquela impressão. Parece que piorou. Não é que piorou, que agora teus olhos estão vendo, agora o pecado faz sentido. Mas parece que não, porque você vai ter que colher. Vai ter que colher. O que se planta, se colhe. Então você vai ter que colher. A diferença é que agora você parou de plantar mal, parou de fazer ruim, e começou um plantio bom. E aí que entra a palavra libertadora de novo. Perseverança. Perseveres e verás a glória do Senhor. Sabe por que muitas pessoas não chegam a ser abençoadas nunca? Porque começam a semear bem, desistem e param. E daí o plantio para. Nem terminou de colher o ruim, começou a plantar bom, um pouco, começou a plantar, e daí, não aguento mais. Porque esse negócio não é para mim. Porque Deus não está me vendo. Deus vê o fulano, vê o Beltrano, e não me vê. Lembra a historinha que eu comecei a pregação hoje? Olhe para dentro de você primeiro, antes de apontar alguém. De repente esse alguém já está 10 anos colhendo ruim e plantando bom, e agora está começando a chegar a parte boa dele, e você está de olho gordo na mente dele. Você está entendendo, irmãos? Então nós precisamos entender isso. Viva aquilo que Deus tem para você. Plante
coisas boas para você. E entenda, e seja homem, mulher corajosa. Fez coisa ruim, não tem problema, assuma, se arrependa, passe o que tem que ser passado, mas não desista de Deus, não desista do Senhor. Continue fazendo bem, continue fazendo bem. Quando você menos esperar, você vai começar a colher coisas boas. Quando você menos esperar, as coisas vão começar a funcionar. Agora você precisa entender isso. Sabe por que essa igreja tem pouca gente? Porque nós falamos a palavra do jeito que ela é. Verdade, a verdade. Sabe como é que nós conseguiríamos agregar muita gente aqui? Escondendo essas partes e só falando das bênçãos. Só fala, venha que Deus vai te dar, venha que tem isso, venha que vai ser aquilo. Porque Deus é tudo de bênção, tudo. E Deus é mesmo. Só que tem um caminho para ser trilhado. Existe um plano para ser seguido. E essa parte muitos seguram, porque não tem medo de perder a pessoa. Agora, eu fico pensando, tem medo de perder a pessoa de estar aqui preenchendo cadeira e não tem medo de perder ela para o inferno? Porque se você ensinar errado e você viver errado, vai para o inferno. Vai, existe e vai. A palavra está dizendo assim. Então, é melhor falar a verdade. É melhor dizer como funciona, como é. Sabe aquela coisa assim, não conta para ele que vai ser difícil, senão ele vai desistir. Meu irmão, Jesus não deixou um conselho para nós? E nesse mundo tereis, mas tende. Jesus falou para nós, cara, vocês se preparem. Viu, Kleber? Viu, meus irmãos? Se preparem, vai ter aflição, mano. Vai ter aflição. Mas tenha de bom ânimo, permaneça no Senhor. Continue no Senhor, creia no Senhor. Aleluia. 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 Outro dia eu prego isso ali não, Deus está falando outra coisa aqui para nós. Mas o versículo foi bom para nós entender. Eu vou te dar vou te dar uma chave antes de eu parar de falar sobre esse versículo. Deus revelou um segredo para mim nesses salmos. Eu nunca vi ninguém falando desta forma. Eu nunca vi ninguém entendendo desse jeito. Mas um dia, quando eu fui orar e estudar esse Salmo 126, o Senhor me revelou um enigma. Deus me mostrou algo que eu falei, uau, que coisa extraordinária. Sabe como que Deus falou para mim? Deus falou assim, filho, quantos versículos tem esses salmos? Eu falei, tem 6. Ele falou, divide no meio esses 6, fica quantos? 3 para um lado, 3 para o outro. Aí Deus falou assim para mim, agora você leia o 6º, que o primeiro vai ser a resposta do 6º. Leia o quarto. Leia o quarto e o versículo 1 vai ser a resposta do quarto. Leia o 5º e o 2 vai ser a resposta do 5º. Leia o 6º e o 3 vai ser a resposta do 6º. Deus falou isso para mim, eu falei, rapaz, eu vou ver se é verdade esse negócio aqui. E fui ler. Vou ler para você primeiro corrido, depois eu vou ler como Deus falou para mim ver. Corrido está assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Amém? Agora vamos fazer como o Senhor falou. Versículo 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito.
por eles. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Com efeito, eu acho que é o contrário aqui, irmãos. Faz tempo que Deus mostrou isso aqui. Eu acho que nós fala do 4 para cá. Vamos lá. Restaura o Senhor a nossa sorte. É isso aqui. Restaura o Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. E daí a resposta: quando o Senhor restaurou a nossa sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Olha só. Versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Versículo 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Você viu que agora o negócio funcionou? Vocês viram a resposta? Eu vou falar de novo, porque agora vocês vão entender melhor ainda. O versículo 4 é pergunta, versículo 1 é resposta. Foi isso que Deus falou para mim. Versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Resposta no versículo 1: quando o Senhor restaurou a nossa sorte em Sião, ficamos como quem sonha. Aleluia. Versículo 5: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aleluia. Vocês viram que tremendo? Versículo 6: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com o júbilo, trazendo seus feixes. Versículo 3, resposta: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres. Vocês viram que faz mais sentido assim? Aleluia. Então que nós possamos viver essa palavra, viver essa verdade, vencer a nós mesmos. E o que eu ia falar agora há pouco que fugiu, eu voltei, agora Deus me fez lembrar. Sabe qual que é o problema? Jesus, ele venceu o mundo, sim ou não? Jesus venceu o mundo, sim ou não? Ele venceu o mundo. Sabe qual que é o problema nosso? Que nós queremos vencer o mundo de novo. Ele já venceu. Sabe qual que é? Sabe essa dificuldade que você fala: meu Deus, esse mundo está difícil e eu não consigo, preciso vencer e está difícil. Não é o mundo, é você. Jesus já venceu o mundo, agora você precisa vencer você mesmo. Toda essa dificuldade que parece que não vai, é você. É você só. Não é todo, é só aqui. Então o nosso desafio hoje é vencer a nós mesmos. E quando nós vencer a nós mesmos, nós vamos estar como esse louvor que nós cantamos primeiro: nada mais me satisfaz, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles falam restauram o Senhor como as torrentes do Neguebe, só para você entender, esse lugar era um lugar seco, árido e deserto. E não tinha vida. Sabe o que é você olhar um lugar árido, seco, areia, pedra, e não ver um brotinho de nada? É isso, é o deserto do Neguebe. É esse lugar. E daí por que o texto fala restaura no Senhor como as torrentes do Neguebe? Porque de tempo em tempo acontece algo extraordinário nesse lugar. Vem a chuva temporã e a seródia, e os lugares altos eles enchem de água, e as águas começam a fluir até de dentro, de baixo da terra para fora, e os lugares altos que transbordaram começam a formar um rio, e esse lugar seco, árido, onde não tinha vida, começa a passar a ter vida. Aleluia. E sabe o que acontece? O lugar que você, antes desse fenômeno, você olha e não vê vida nenhuma,
e você não tem prazer nenhum de olhar e viver naquele lugar. Depois que acontece esse milagre das torrentes do Negueb ser restaurado, como o Senhor fez, todo aquele lugar começa a ficar verde, começa a nascer plantas, começa a nascer árvores, começa a ficar um lugar lindo e se torna o jardim mais lindo do mundo. Você entende isso, irmãos? O lugar mais lindo do mundo, um jardim maravilhoso. Mas quem vai lá antes da chuva temporã, a seródia, antes disso acontecer, olha para aquele lugar e fala: mas não tem nem vida esse lugar, não tem nada esse lugar. Sabe o que Deus está falando? Já já a chuva temporã e a seródia está chegando na sua vida e na minha vida, e a nossa sorte será mudada. A nossa sorte será mudada. Você está entendendo o que Deus está falando? Não ligue para o que os outros estão falando. Não estou vendo nada, parece que não vai dar em nada, está seco, está árido, não tem uma florzinha. Não ligue, não ligue, porque quando você menos esperar, até a água vai brotar do chão, fora a fonte que chegar, vai vir jorrando, jorrando, e aquilo que parecia impossível vai se tornar possível. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Amém? Hoje nós não pregamos sobre esse, eu só dei uma pequena explicação para não ficar sobre o Salmo 126. Hoje a pregação foi revelada. Hoje nós pregamos com revelação do Senhor. Tudo que foi falado foi o Senhor que falou para nós. Amém? Mais uma outra oportunidade, nós vamos se aprofundar nesses salmos, e vocês vão descobrir coisas extraordinárias nas torrentes do Negueb, na restauração. E uma coisa interessante que Deus me faz lembrar: esse povo estava saindo, pastor, de um cativo, e nós estamos falando muito disso. Esses dias nós tivemos um seminário falando 12 juízes, que cada vez que o povo vira as costas para o Senhor, todas as vezes que o povo para de crer no Senhor, para de depender do Senhor, vem a opressão, vem o cativeiro, vem a dificuldade, e daí quando o povo se arrepende, pede misericórdia, o Senhor levanta alguém e traz um milagre sobre aquela terra. Aleluia. Aqui não foi diferente. De novo, o Senhor tinha, o povo, para ele estar cativo, é porque pecaram, falharam, fizeram muita coisa ruim. E daí Babilônia veio, e aí para eles parecia que não tinha mais esperança. Mas olha que Deus maravilhoso. Você viu como é que Deus é maravilhoso? Com tudo que nós faz de errado, tudo que você já fez, se você se arrepender de verdade, Ele vem e restaura a tua sorte, Ele vem e restaura a tua vida. Amém? Vamos se pôr de pé para nós orar. Creia no Senhor, creia no Senhor, se mova no profético, se mova na palavra, creia no Senhor. Não deixe que lugares, pessoas, situações atrapalhem a tua fé. Se isso ainda tem atrapalhado a tua fé, é porque você ainda não está firmado em Cristo. Então hoje é o dia de você ser firmado em Cristo, no Senhor, no Senhor. Eu vou revelar uma coisa aqui que não tem muita força para revelar. Se eu fosse almático, vou falar um negócio aqui para vocês entenderem. Se eu fosse almático e magoado, eu era o primeiro a ter abandonado essa igreja. Porque a pessoa mais atacada, a pessoa que mais recebe palavra para magoar coração, são os pastores. São os pastores. Quase todo dia nós ouvimos uma palavra de alguém para ferir o coração da gente. Mas em nome de Jesus, a nossa fé não está firmada em lugar. Nossa fé está firmada no Senhor. E é por isso que nós estamos de pé. Aleluia. E é por isso que eu estou te ensinando. Estou te ensinando, fique firmado no Senhor. Firma no Senhor. Creia no Senhor. Se entregue poderosamente na mão do Senhor. Mesmo quando você não está vendo nada. Você não tem que ver nada, você tem que crer. Esse que é o negócio. Nós temos que crer no Senhor. Creia no Senhor, creia no Senhor, creia no Senhor. Paga preço. Você ama a tua família? A família é uma dádiva.
Família é uma bênção. Mas o quanto você tem jejuado pela tua família, o quanto você tem orado pela tua família, o quanto você tem sentado na mesa e ensinado os teus filhos a palavra do Senhor, o amor de Cristo. Então, se ela é muito importante para cada um de vocês, então é importante que você dedique um tempo amando, lendo, orando e exercendo o sacerdócio dentro da tua casa. Amém? Então, meu querido, chega desse negócio de por causa de coisa, sabe, na verdade não é isso, é que a gente tem uma desculpa, muitas vezes a gente já está mais para lá do que para cá, e daí a gente fica esperando alguém pisar no pé da gente, aí pisa no pé e fala, irmão, não quer mais, porque pisou no meu pé, não vou mais, mas não é o pisar do pé, é porque já não estava, há muito tempo. A gente aprendeu uma coisa com o apóstolo Luiz Hermínio, você nunca perde aquilo que não é teu. Você está entendendo? Então você não tem que se preocupar. É teu, é teu. Perdeu, então não é teu. Então, irmão, que você creia nisso. E eu vou finalizar a mensagem de hoje dizendo para você uma frase que Deus colocou no meu coração, que é que as tuas ações de hoje, elas refletirão no teu dia de amanhã. As suas decisões de hoje, elas vão refletir diretamente no dia de amanhã. Então, tome cuidado com as suas decisões de hoje, porque as suas decisões de hoje, elas vão ser a resposta na sua própria vida amanhã. Então, decida Cristo, decida amar, decida perdoar, decida estar no Senhor, porque isso vai te alcançar já já. Todo esse amor, todo esse perdão, toda essa misericórdia, todo esse Cristo que você carrega. Amém? Eu vou orar. Tem alguém na igreja que quer aceitar Jesus como o único suficiente? Alguém que quer reconciliar com o Senhor? Alguém que quer fazer aliança com essa igreja? Queira estar com a gente? Se tiver alguém nessa noite, eu quero que você abra, levante tua mão, eu oro por você e você vai ser recebido, né? Se tiver alguém nessa noite, amém? Aleluia, amém? Nosso irmão quer, louvado seja Deus, vamos estar orando. Como é que é teu nome mesmo? Anderson. Nosso irmão Anderson está lá, está levantando as mãos e está reconciliando, está com o Senhor, está buscando o Senhor. Tem mais alguém nessa noite? Se tiver mais alguém, irmãos, Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. E sabe que a primeira resposta é a nossa. Se nós não der um sim para o Senhor, nada Ele pode fazer. Interessante, né? Deus é poderoso. Olha só que tremendo. Deus é poderoso. Poderoso e pode fazer e desfazer. Mas Ele liberou uma palavra nos dando livre-arbítrio. A gente tem poder de decisão. Então, para que Ele entre em nós e mude nosso cativeiro, nós precisamos liberar essa palavra dizendo sim, Senhor, pode entrar. Ele não é igual o diabo que entra arrebentando, não. Ele é educado, ele bate na porta. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Então, por isso que para que alguma coisa aconteça na tua vida, é preciso que você fale, sim, Deus, eu quero. Amém? Eu vou orar pelo Anderson. Se tiver mais alguém, você levanta a tua mão. Nós vamos orar por você também. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, nessa noite nós se alegramos, Senhor Jesus, por essa palavra, nós se alegramos por esse culto, se alegramos pela vida do Anderson, Senhor, nessa noite, Pai querido, que está, Senhor Jesus, Senhor, se movendo, Senhor, nesse lugar, Pai querido, Senhor, confiando em Ti, dizendo, Senhor, ao mundo, aos anjos e às pessoas que aqui estão como testemunha, que a partir dessa data, a partir desse dia, o Senhor é único e suficiente na vida dele, para que o Senhor, que o nome dele esteja no livro da vida, que ele possa, Senhor Jesus, ser abençoado em todas as coisas, que a casa, a família, o trabalho seja abençoado, e que ele possa suportar os dias que virão pela frente, que nós sabemos que os dias não estão fáceis, mas com o Senhor, certamente o
Anderson, essa igreja e todos nós seremos mais do que vencedores. Então, em nome de Jesus, que a tua palavra, o teu amor esteja sobre a vida dele, sobre a casa dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu quero fazer mais uma oração. Vou fazer mais uma oração por você. Eu não vou perguntar se você precisa, porque você precisa. Amém. E eu quero orar por você, para que Deus fortaleça a tua vida, para que Deus faça milagre na tua vida, para que você seja fiel ao Senhor, para que você lute pelo Evangelho do Senhor, para que você vença as adversidades, para que você vença você mesmo. Vença o teu orgulho, vença as tuas dificuldades, vença o teu modo de achar que é. Não ache que é. Viva a palavra, viva aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Então eu quero orar por um milagre em sua casa, tua família, teus filhos, teu emprego. Que Deus traga milagre sobre você. Você que quer receber essa oração, coloca a mão no teu coração. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, com a autoridade que o Senhor coloca, Senhor, em minhas mãos, como pastor presidente dessa igreja, Pai querido Senhor, eu quero orar, Senhor, por essas vidas que aqui estão. Pai querido, a tua palavra diz que os sinais seguem aqueles que creem. Nós cremos e por isso que estamos aqui. Nós cremos na tua palavra. Pai querido, se tiver alguém enfermo, com dor, Pai querido, com alguma doença, algo que o médico disse que não tem mais jeito, agora, pelo poder da tua palavra, dá ordem aos teus anjos e começa a ministrar cura na vida desse irmão e dessa irmã. Em nome de Jesus, seja ministrado agora. Receba a tua cura, receba a tua cura. Senhor, aquele que precisa, Senhor, de um milagre na casa, um milagre no trabalho, um milagre, Senhor, aonde ele mais tem buscado agora, tem falado com o Senhor agora no coração. Em nome de Jesus, tudo aquilo que tem amarrado, tudo aquilo que tem aprisionado essa pessoa de avançar, Senhor, de crescer, de, Senhor, passar esse estágio, Pai querido Senhor, de obter a vitória, dos documentos serem assinados, em nome de Jesus agora, dá ordem a teus anjos e desata todo o mal, e em nome de Jesus, entra com milagre, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, Deus Todo-Poderoso, eu oro por uma semana abençoada. Cada irmão e irmã que aqui está vai ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida milagre. Eu profetizo uma semana de prosperidade. Eu me profetizo sobre a tua vida uma semana de sabedoria, entendimento. Os teus filhos serão abençoados. A tua casa será abençoada. Aonde você botar tuas mãos serão abençoados, porque tu és filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro de Jesus Cristo. E há uma palavra sobre essa casa de bênção, de prosperidade. Aleluia, e a chuva, a temporã e a seródia está chegando sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre ti. Aleluia, esse tempo almático, esse tempo magoado que o diabo está tentando implantar no meio do povo, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura, receba o milagre, receba o milagre. O Senhor está liberando um milagre. O Senhor está falando no meu coração que tem alguém aqui que fez um propósito com Deus. Propósito com Deus. Porque as coisas parecem que fechou, as portas se fechou. Aí você falou assim para Deus: ó Deus, Senhor Deus na minha vida e nessa igreja, eu quero que o Senhor abra as portas para mim e eu vou ser fiel aqui, ali e lá. Deus está mandando dizer para você, então se prepara, porque Ele é fiel. E essa semana o Senhor vai te surpreender. Essa semana, aleluia. Agora Deus está falando assim: seja sujeito ao homem e cumpra com a palavra que você mesmo falou com Deus, para que todas as coisas vão ser bem na sua vida. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, libera tuas bênçãos, libera teus anjos, Pai, que esse irmão, essa irmã chegue na sua casa em paz, com alegria, com shalom e com amor, e que esse irmão não fique tranquilo para o próximo culto vir para a igreja sem trazer mais uma pessoa com ela. Em nome de Jesus, faça que ele fique inquieto, que ela fique inquieta, para trazer pessoas para ser abençoado, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, teu lar. Amanhã nós temos sala de oração, irmãos. Os obreiros, eu estou só deixando assim para ver, mas os obreiros estão falhando bastante. Obreiros sem oração não tem ação. Então amanhã tem sala de oração. Amém? Quarta-feira tem célula no presbítero Igor. E essa semana acho que vai ser só no presbítero Igor, né? Vai ter? Olha. Com Sara ou sem Sara? Olha que pode vir essa. Então vai ter célula quarta-feira. Amém? Quinta-feira nós temos culto aqui, irmãos, às 8 horas da noite. Amém? E domingo às 19h30. Louvado seja Deus. Coloca assim a mão em forma de receber. Nós vamos ter provavelmente Santa Ceia no próximo domingo. Essa semana eu vou informar os obreiros. Nós vamos ter que fazer uma reunião de obreiro. Aí eu vou estar te comunicando que dia e que horas que vai ser. Nós vamos ter que se reunir para a gente poder acertar algumas coisas. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito seja com todos e todos digam. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe teu lar.